Olha, se você está aqui, você provavelmente já entendeu que dependendo do estado que você está na sua vida, não faz sentido receber dividendos na sua conta no dia a dia, em todos os meses, e você deveria simplesmente focar em estratégias de crescimento que nada mais são do que ETFs que reinvestem os dividendos automaticamente para você. Se você ainda não entendeu isso, eu vou deixar 2 vídeos recomendados aqui no card e também no final desse vídeo aqui para explicar no detalhe cada um desses conceitos. Agora, se você já entendeu, vamos pro vídeo. Olha, a grande reflexão aqui de hoje é a seguinte: será que índices que pagam mais dividendos, como o IDIV, representados pelo DIV11, eles pagam mais dinheiro e crescimento no longo prazo do que o Ibovespa, que é simplesmente um índice que também reinveste dividendos, mas ele é mais genérico, com diversos tipos de empresas e ações diferentes? No vídeo de hoje a gente vai comparar esses dois índices. Nós vamos começar aqui pelo Ibovespa. Tá? Então vamos começar avaliando aqui o nosso famosíssimo BOVA11, o ETF da famosíssima BlackRock. Pessoal, o BOVA11 é um índice muito famoso, muito conhecido, que, se eu não me engano, tinha uma taxa de administração até mais alta do que essa, tá? Eu posso estar errado, mas, sendo bem sincero, isso aqui tá muito barato, beleza? Eu até achava que estava mais caro, tô descobrindo agora fazendo esse vídeo, beleza? Então, o que o BOVA11 ele faz na prática? Ele pega e investe simplesmente em todas as nossas ações do Ibovespa. O Ibovespa, aquele índice que tem aí em torno de 86, 88, 90 empresas do mercado brasileiro, que são as maiores, mais líquidas do geral da nossa bolsa. Olha só, né? Aqui tem no dia 13 de dezembro 86 ativos atualmente no índice. E aí ele dá uma série de características de rentabilidade, de sustentabilidade e assim por diante. Bom, o Ibovespa você provavelmente já conhece, a gente tem que comparar ele com o IDIV, que é o DIV11, e depois as rentabilidades. Mas antes, eu quero saber de você. Você investe em ativos que pagam dividendos com foco em receber o valor da cota? Ou você simplesmente está focando em ETFs que reinvestem automaticamente para você? Olha, quando a gente olha para o IDIV, que é o índice que dá origem ali para o DIV11, a gente só precisa entender um pouquinho de como é que esse índice ele é formado, tá bom? Então tem aqui uma metodologia do índice dos dividendos aqui, que eles botam uma série de, enfim, critérios e ponderações, e no final das contas, eles acabam definindo aqui algumas questõezinhas relevantes para os ativos entrarem no índice, tá bom? Então aqui os mais relevantes é que no período aqui de 3 carteiras anteriores, esse índice de negociabilidade tem que representar aqui 99% do somatório total, então tem que estar presente em 95% aqui das sessões de negociação. Não podem ser classificadas como penny stock, aquelas ações muito pequenininhas, e devem estar entre os 33% dos maiores dividend yields, segundo aqui um cálculo que eles fazem, tá bom? E aí tem um somatório ainda de dividend yields consecutivos aqui maior do que zero. Tá? Eles têm aqui algumas características para excluir ações do índice, mas assim, no geral não tem muito segredo, são as ações que mais pagam dividendos, e aí eles criaram um ETF, o famoso DIV11 aqui do Itaú, que pega esse índice que a B3 tem aqui como calculado e simplesmente compra todos os ativos daquela cesta, investe neles e os dividendos que eles pagam, o ETF não distribui, ele reinveste automaticamente, fazendo com que essa seja uma boa estratégia de crescimento, não de dividendos, porque você não recebe dividendos na conta. E lembra, se você já assistiu o vídeo anterior, dividendos é para quem quer dinheiro na conta porque precisa gastar na vida real. Tá, mas vamos entender então o que é esse DIV11, né? Então a primeira diferença aqui é a taxa de administração. A gente viu ali que o BOVA11 era 0,10, aqui é 0,50, então 5 vezes mais. Mas ainda assim, uma taxa muito baixa comparada, por exemplo, a um fundo de investimentos convencional, que geralmente perde para os índices. Então, avaliando aqui o ETF, a gente vê que o patrimônio líquido dele é gigantesco, o volume médio por dia também é considerável, não vejo nenhum problema de liquidez, tá? Isso é bem relevante quando a gente fala de ETFs, tá bom? E aí eles fazem aqui a propagandinha, é fácil, é rápido, é simples, blá blá blá, tudo bem, você que já segue aqui Resulta Capital já sabe de tudo isso, porque você sabe que ETFs é a melhor forma para você investir, colocam aqui aplicação mínima, e imposto de renda, 15% sobre o ganho total, seu capital, mesmos critérios ali do BOVA11 da BlackRock, tá bom? Tudo igual,
Ah, sim, aqui tem um pouquinho de diferença, tá? Aluguel das ações, né? Pode ser que você consiga alugar até 60% das suas ações aqui no Divo 11, né? Eles fazem isso automaticamente e isso pode reduzir a taxa de administração, tá? Então, às vezes, o que era 0,50% pode virar, sei lá, 0,40, 0,30, talvez até um pouco menos. Depende de uma série de condições. Não foca muito nisso. Isso aqui é um extra. Se der bom, deu bom. Se não der, lamento. Agora, o que eu não vou lamentar e vou agradecer bastante é se você deixar o like e se inscrever aqui no canal. Aí eu vou ficar muito feliz. Olha, antes da gente avaliar a rentabilidade de um versus o outro, só para vocês entenderem, tá? A composição aqui por setor do Divo 11, ele é menos diversificado do que o Bova 11, tá? Então ele realmente foca em setores e empresas que são um pouco mais perenes e pagadores de dividendos. A gente percebe aqui de cara, né? Então energia elétrica, siderurgia, bancos e a galera aqui, minerais, portadores, seguradores. Mas o que mais importa aqui, né, são os papéis, tá? Então aqui a gente vê aqui, ó, GGBR4, Petrobras, CEMIG, Vale, PET3, enfim, Banco do Brasil e assim por diante. Então empresas que teoricamente são boas pagadoras de dividendos, seguindo o índice aqui da própria B3, tá bom? Deixando aqui uma carteira um pouquinho diferente ali do Ibovespa, né, do Bova 11. Bom, então quando a gente compara aqui esses dois índices, né, o que a gente percebe? Basicamente, ambos são ETFs de ações nacionais. Um deles ele vai se tratar do Ibovespa e o outro do IDIV. Um deles aqui, né, o Ibovespa, é o mercado brasileiro de forma diversificada e geral, e o IDIV é o mercado financeiro brasileiro de forma mais focada naqueles que pagam mais dividendos. E as empresas que pagam mais dividendos são aquelas que recorrentemente têm mais lucros. E as empresas que recorrentemente têm mais lucros é porque elas têm algum tipo de moat. Moat, segundo o próprio Warren Buffett, é uma palavra aí que diz que elas têm uma espécie de diferenciação e de barreira de entrada melhor do que as outras. Para elas terem essa barreira de entrada melhor do que as outras, elas provavelmente têm uma melhor gestão e um melhor setor de atuação mais seguro, mais perene, mais previsível, que acaba deixando elas um pouco mais interessantes do que empresas que, enfim, não entram nesse índice, que não têm lucros e distribuições constantes. Esse aqui é o resumo da ópera, tá? Acho que valeu o like, esse resumão. E aí a gente tem aqui a diferença entre os custos, né? Poxa, o Bova 11 0,10 e o Divo 11 0,50. Então a gente sabe que 0,50 é muito mais caro do que 0,10 em termos de percentual, né? De vezes a mais. Porém, ainda assim, cara, não é muito relevante, tá? Eu não deixaria de investir no Divo 11 por causa da taxa, tá bom? Vou deixar bem claro aqui. Essa taxa, ela é muito aceitável e ela pode ser menor se tudo der certo. Outro ponto, tá? Existem outros ETFs no Brasil focados em empresas que pagam dividendos para reinvestimento automático nas cotas. Existem, tem um do Nubank, se eu não me engano, tem mais 2 ou 3, tá? Eu não trouxe eles aqui para esse vídeo não ficar muito extenso, até porque ele vem de uma continuação já do anterior. Mas o ponto todo, eu já vou deixar bem claro aqui qual que é. Essas empresas, elas são mais lucrativas e, por vezes, elas compensam mais do que o Ibovespa. Mas elas não são esmagadoramente melhores nem maiores. Até porque muitas delas se repetem. Já vamos ver isso na prática. Daí a gente tem aqui uma série de comparadores de retorno. Eu já vou botar no gráfico isso aqui no detalhe, tá bom? Os percentuais, a carteira aqui e tal. E aqui já começa a ficar interessante, tá? Vamos olhar aqui as posições relevantes. Então aqui de um lado do Ibovespa tem Vale, Petrobras, Itaú, Banco do Brasil, VEG, Bradesco e, cara, os outros aqui menorzinho. Aqui do outro lado tem GBR4, ok. Petrobras tem nos dois. Vale tem nos dois. CEMIG. CEMIG. Ele não está aqui no top 10, mas com toda certeza está aqui para baixo. Banco do Brasil também. E aqui para baixo provavelmente repete também. Então o que a gente vê já de cara aqui no top 10? Muitas empresas se repetindo, tá? Então não tem grandes diferenças, tá? Porque a gente não tem tanta empresa assim na Bolsa de Valores brasileira, tá bom? E assim, né? O Ibovespa são 86 empresas e, se eu não me engano, o IDIV são 48 ou 58, se eu não me engano, tá? Então não é muito menos nem muito mais. Elas são ambas muitíssimo parecidas. Assim, e claro, antes de você quiser, né, querer comparar entre IDIV, Bova 11 e assim por diante, você tem que lembrar, essas são opções ali, né, no caso ETFs, de uma mesma classe de ativos, que é ações nacionais. Então, faz sentido você ter alguma delas na carteira?
Faz. Faz sentido você ter os dois? Não sei se faz, porque é meio que a mesma coisa. Você tem que olhar muito mais para o total, né? Para uma alocação global. Então você tem que olhar primeiro para a renda fixa e variável nacional e internacional. Quantos por cento você vai ter de cada uma dessas classes? E aí sim começar a entrar no detalhe. As ações nacionais, como IDIV ou Ibovespa, eles vão ser aí uma parcelinha da sua alocação global. Não esquece disso, que isso é muito mais importante que qual ativo você vai escolher, tá? Eu sei que de cara aqui o IDIV ele bate o BOVA11 em diversas janelas temporais, mas não é isso que vai deixar uma pessoa rica ou que vai fazer a carteira dela performar mais, tá bom? Provavelmente a alocação macro, né, o asset allocation total, importa mais do que um desses ativos em específico. Bom, e para você que ficou curioso, está aqui até o final do vídeo, eu já vou mostrar para vocês o detalhe. Então eu coloquei aqui na comparação ótima entre o IDIV, o Ibovespa, o CDI, o IFIX e ainda o IPCA mais 6% ao ano, tá? Olha só que interessante. Aqui ele está mostrando desde 22, que é um período relativamente curto. A gente vê de cara que o IDIV ele bate todo mundo e acaba sendo um dos principais índices. Agora, se eu simplesmente atualizo e boto aqui para 2012, 2013, puxando aqui realmente o gráfico ótimo aqui do mais retorno, a gente vê na prática, né? Disparadamente, o IPCA mais 6, ele ganha de todos esses outros índices, tá bom? E eu sei que agora a gente tem IPCA mais 7 e IPCA mais 7,5, mas aí a conclusão é contigo, tá bom? Então bateu aqui o CDI e bateu os outros índices. Quando a gente olha, né, simplesmente aqui entre os resultados dos índices de renda variável, a gente compara aqui o IDIV e o IBOV, eu botei o IFIX por referência, tá bom? Eu sei que ele não é muito bom, não é o ideal. Mas de cara a gente percebe que o IDIV ele ficou praticamente a mesma coisa que o CDI ao longo aqui de 10, 11, 12 anos. Tá? Então você teve praticamente um retorno de renda fixa. Por quê? Porque esse IDIV ele reinveste todos os dividendos automaticamente para você. Então ele é um índice de retorno total. Deu praticamente a mesma coisa que o CDI. No caso, deu praticamente a mesma coisa, né? Um deu 193,56%, o outro deu 193,25%. Se eu mudar aqui um pouquinho, um dia a mais, realmente muda um pouco, mas é quase que irrelevante. Tá, então qual que é o melhor, né? Poxa, realmente, perdão, pessoal, aqui eu tava olhando um dia antes, né? Tava olhando aqui, mas qual que é o melhor, né? Poxa, de cara o IPCA mais 6 ele foi melhor, tá? Agora, quando você está olhando assim para a classe de ativos de renda variável brasileira, o IDIV foi melhor, muito pelo que a gente já falou. São empresas que provavelmente pagam dividendos há mais tempo, elas são mais lucrativas, elas têm um moat maior, elas são mais seguras, mais confiáveis e assim por diante. Então faz um pouco mais sentido você investir em empresas que são mais previsíveis e os dividendos dela você não recebe na sua conta, o ETF reinveste automaticamente para você e você foca na sua vida para aportar cada vez mais dinheiro. Esse é o objetivo principal, isso vai te deixar rico e livre no futuro financeiramente de qualquer outra coisa, tá? Vai por mim, isso é bom pro seu bolso. Agora, aí o pessoal vai falar, não, Anthony, então eu vou botar tudo em IPCA mais 6, mais 7. Cara, é uma estratégia. Eu acho que não é por aí, tá? Acho que você tá fugindo aí, tá saindo um pouco da ideia geral de realmente ter uma carteira de investimentos completa. Realmente focar em tudo, não ser somente aqui, eu acertei quando comprar ações, eu acertei quando comprar fundo imobiliário, eu acertei quando comprar renda fixa. Cara, você não precisa acertar isso. Você precisa ter todos eles na sua carteira e ir fazendo rebalanceamento na hora certa, do jeito certo. É claro que você vai dar um pezinho um pouco maior na renda variável Brasil, na renda variável estrangeira, em cripto, na renda fixa brasileira, nos momentos ideais. Tranquilo. Mas você não precisa acertar. Você precisa ter de tudo um pouco na carteira e, claro, ir fazendo o rebalanceamento da forma certa. Se você não sabe fazer isso, eu tenho as minhas carteiras recomendadas, eu te mostro aqui no QR Code na tela, um link na bio, em que eu, enfim, faço isso para os meus clientes, independente se o seu objetivo é renda, com dividendos pingando na conta, ou crescimento, que eu acho que é o principal das pessoas, independente se você tem perfil aí conservador, moderado ou agressivo. Eu apresento uma carteira para cada uma dessas opções. Me chama que eu vou te mostrar mais sobre isso. Agora é o seguinte, então você acha que simplesmente investir em IPCA mais 6 é o futuro, tá tudo certo, tá tudo resolvido? Cara, eu tô até me mexendo aqui, tô até me ajustando na cadeira que essa parte aqui do vídeo vai ficar boa.
Olha só o que eu separei para vocês, né? Então, o que eu faço aqui, né? Eu tiro o zoom, aí eu venho aqui, ó, indicadores, eu vou colocar aqui, ó, SP500, beleza? SP500. Aí no caso eu tirei aqui o IFIX, porque o IFIX, ele, enfim, tava tão para baixo que é irrelevante. E aí o que a gente percebe aqui ao longo de novo, né, de 2011, 12 aqui para trás, né? Poxa, chegando aqui no final dessa simulação, que são os dias atuais, a gente percebe que o próprio SP500 bateu IPCA mais 6 ao ano. E atenção, não é o SP500 dolarizado, é o SP500 nos olhos do americano. Eu não estou com o IVVB11 ainda, vou colocar daqui a pouco, tá? Então, de cara, o que a gente percebe? Numa moeda forte, empresas mais competitivas, com menos margem de engano, com menos ineficiências do mercado financeiro americano, elas renderam, mas não foi um pouco a mais. Foi muito mais do que o IDIV ou do que o IBOV, cara. Mas foi muito mais, tá? Olha só, para pensar, olha só, compara. Tá, vou dar o zoom aqui. Quando a gente olha o IBOV, né, nesse período aqui agora, dessa vez, ele rendeu algo próximo aqui a 95%. Você pode botar aí 100%, tá bom? Já o IDIV foi aí 260%. Beleza, o IDIV realmente foi muito mais do que o IBOV, realmente mais interessante do que o nosso Ibovespa clássico. Agora, o SP500 Total Return, ou seja, reinvestindo todos os dividendos que o SP500 paga no próprio SP500. Cara, ele deu 477% nesse mesmo período, nessa mesma simulação. E isso em dólares. Se você trouxer para real, esse mesmo SP500, olha aqui o CDI, né? O CDI deu 236, tá? Vou até tirar o CDI já que chega a ser irrelevante agora. Cara, eu tirei aqui o CDI e aí eu puxei o IVVB11, tá? Tipo, o IVVB11, eu concordo que não dá para considerar mesmos valores ali da simulação anterior porque ele não tinha naquela época, tá bom? Então ele puxou pro novo valor inicial, tá? Mas de cara, o que a gente percebe, né? Galera, pelo amor de Deus. Olha aqui, ó, você tá brigando entre Ibovespa e IDIV, né? Um deu 145%, o outro deu 178%, né? Cara, isso aqui ao longo, né, galera, 10 anos, tá? Olha aqui, ó, 2014, né? Mais de 10 anos, tá bom? Para dar esses retornos aqui. Poxa, IPCA mais 6, mais 6. Nós estamos agora em mais 7, mais 7,5, tá bom? Beleza. SP500 lá em dólar, não está em reais, está em dólar, né? 291. Então o SP500 bateu o IPCA mais 6, bateu o IDIV, bateu o IBOV, bateu o CDI. Agora, se você investiu no SP500 e, né, em dólares e trouxe para real de volta, você teve 872% de valorização em 10, 11, 12 anos. Ou seja, não é o IDIV ou o IBOV que vai fazer a sua carteira crescer de verdade. Aí você vai falar, não, Antônio, mas você está falando agora que agora é fácil falar, isso é profeta do passado. Agora já subiu, eu tenho certeza que agora vai cair. Cara, você faz o que você quiser com o seu dinheiro, galera. Agora, o que eu quero deixar muito claro para vocês é, o IVVB11, essa linha de cima, ela esteve acima de todos os ativos dessa comparação em todos os momentos. Todos os momentos. Tá, aqui atrás, vai, nos primeiros meses, ele se confunde um pouco. Mas depois que ele pega a tendência, em nenhum momento o IVVB11 ficou pior do que qualquer um dos ativos dessa simulação. E o IVVB11 nada mais é do que o SP500, que está em dólar, trazido para reais. Né? Hoje em dia existem outros ativos que fazem isso também. Trouxe o IVVB11 só para deixar claro a simulação, tá bom? Então, entre IDIV e IBOV, é nítido que o IDIV ele é melhor, mas ele é só um pouco melhor. Por quê? Porque ele nada mais é do que o Ibovespa com um filtro a mais. É basicamente isso, tá bom? Não tem, assim, eu tô arredondando conceitos, mas ele nada mais é do que o Ibovespa com alguns filtros a mais. Ah, isso é bom, Anthony? É bom. Pro mercado brasileiro é bom, mas não bateu a renda fixa. Entende? Você entende meu ponto aqui? Ah, Antônio, então você não recomenda IDIV? Não, eu recomendo o que está na carteira recomendada. Aí legalmente eu tenho que só falar o recomendado que está lá, tá? Mas eu não acho que é um ativo ruim. IDIV, eu acho que é um ativo muito bom. O próprio IBOV, né, o BOVA11, eu também acho que é bom. O IDIV eu prefiro um pouco mais, tá? Não vou negar, prefiro um pouco mais. Agora, se você está investindo em IDIV, achando que é isso que vai te salvar, que vai te libertar financeiramente, mesmo que você está return, né, total return, reinvestindo automaticamente,
Galera, dificilmente vai, tá? Porque ele perdeu da renda fixa. E renda fixa dificilmente deixa alguém trilionário, ou bilionário, ou até mesmo milionário, tá? Que deixa você realmente ir com dinheiro no bolso. É um tipo de crescimento em renda variável e ela é realmente exponencial, tipo essa aqui do IVVB11, 800%, 1000% de valorização, ou um Bitcoin da vida. E claro, o mais importante, mais dinheiro no seu bolso para você aportar cada vez mais dinheiro. Se você ainda não viu o vídeo anterior em que eu provo para você que o foco não deve ser dividendos e sim carteiras de crescimento, de preferência o IDIV do que o BOVA11, e de preferência o SP500 do que o IDIV, e de preferência o Bitcoin do que o SP500, eu te mostro nesse vídeo aqui em que eu coloco mais detalhes sobre tudo isso. Espero que você tenha gostado, um grande abraço, obrigado pelo seu like e inscrição e lembre-se que investir certo resulta capital.